é dele, do Paulo, na verdade não é um palco, é uma responsabilidade falar sobre esse assunto. Ele vai tratar do tema mentoring na adoção de hábitos saudáveis, um caso na atividade física. Para quem não conhece o Paulo, eu acho que é difícil não conhecê-lo, porque o Paulo é conhecido internacionalmente. Ele é mestre em gestão empresarial, com pesquisa na área de mentoring, possui várias certificações em coach, em mentoring, em saúde e qualidade de vida. Há cerca de 20 anos ele tem se dedicado ao desenvolvimento de pessoas e o bem-estar dessas pessoas. Eu o conheço há bastante tempo também, não tanto quanto 20 anos, mas eu acredito que talvez uns 15 anos, não é? Ele é consultor, o Paulo, uns 15 anos, Paulo? Por aí. Mais ou menos uns 15 anos? Acho que sim. Tem um 10 aqui, eu acho que mais ou menos isso, né? Nós nos conhecemos na Associação Brasileira de Recursos Humanos, que eu tive a honra também de presidir, e tive a honra de ter o Paulo conosco, nos ajudando na direção da associação. O Paulo é consultor e palestrante em mentoring, é mentor, foi meu mentor e sempre será meu mentor, especialmente nessas questões do voluntariado, né, da minha saúde também, porque eu lembro muito bem de cenas do tipo, de eu estar, por exemplo, na Praça da Jaqueira, em Recife, e ele olhava assim para mim, né, cuide da sua saúde, pronto. É meu mentor, é formador de mentores, né, de mentores, e tem sido realmente uma ajuda muito grande para muita gente que está aí no Brasil inteiro, e agora, mais especificamente em Portugal, tem contribuído também. O Paulo tem se dedicado tempo agora no Brasil e tempo em Portugal, né? Eu espero trazê-lo, puxá-lo para cá mais tempo, para nos ajudar aqui, porque realmente precisamos de pessoas como ele aqui nesse país, não é? Então, eu quero agradecer mais uma vez, Paulo, por ter aceitado o convite, né? Nós da Duolife, né, que representamos aqui esses produtos também, estamos muito felizes por ter a sua participação aqui. Nós temos algumas pessoas do nosso grupo também aí participando e sabe da importância de cuidarmos da saúde. E tanto a Duolife como o seu trabalho também de mentoria tem esse papel, né? Então, muito obrigada, a palavra está consigo, ou com você. E vamos ouvir um pouquinho a respeito do tema, para que a gente possa, não sei se a gente vai fazer interação depois, a depender do tempo, talvez, não é? Pronto, então, podemos começar? Sim, Já sim. temos um públicozinho de 17 pessoas, se puderem Ótimo. convidar outros, eu agradeço, porque vai ser um tema realmente muito importante para tratarmos aqui. Obrigada, Paulo, mais uma vez. Muito bem. Boa tarde aos brasileiros, boa noite aos portugueses. Bom, é sempre um prazer muito grande, né, atender a chamada de Cibele, que é sempre um momento muito interessante. Esse tema é um tema que me envolve profissionalmente de uma maneira tal que ele representou realmente uma virada na minha vida, né? Há certos anos atrás, eu não imaginava que eu estivesse um dia falando desse tema, mas aconteceu na vida que eu me encantei por ele e resolvi me dedicar completamente e de maneira profissional a esse tema. E uma das maneiras que eu tive de me introduzir nesse mundo do mentoring foi fazer um mestrado em que a linha de pesquisa era mentoring. Eu tive a sorte de cair nas mãos da pessoa que trouxe esse assunto para os estudos acadêmicos no Brasil. E apesar de eu não ter seguido vida acadêmica, nem querer seguir vida acadêmica, eu fui, digamos, levado a passar alguns anos, né, dentro da universidade, mas com o prazer imenso de estudar esse tema. Quando eu descobri isso, no primeiro dia de aula, da primeira disciplina, foi exatamente sobre mentoring, e eu fui um encantamento assim, no primeiro minuto, né? Amor à primeira vista. E a partir daquele ponto eu resolvi me dedicar a isso. Só que a minha orientadora, ela me disse o seguinte: Paulo, você sabe o que é mentoring? Quer dizer, ela nem era minha orientadora. Na entrevista para a seleção do mestrado, ela perguntou se eu sabia o que era mentoring. Eu disse: olha, eu sei que todo mundo popularmente sabe, né? O conceito de mentoring, aquela pessoa que sabe das coisas e compartilha com a outra, e assim. Ela é mais ou menos isso, mas não é bem assim. E ela disse o seguinte: bom, eu sou a coordenadora do mestrado, quero dizer que você está aprovado e quero dizer que eu desejo ser sua orientadora. Mas para trabalhar comigo, tem que fazer uma dissertação, uma tese, como eles chamam em Portugal, sobre mentoring, que, na verdade, ela chama
na forma portuguesada da mentoria. Você está disposto a isso? Eu disse, bom, veja, na época eu era consultor em gestão da qualidade de vida no trabalho. E eu fui buscar no mestrado alguma coisa que eu pudesse levar para a minha vida prática dentro da minha consultoria em gestão da qualidade de vida no trabalho. E eu disse isso a ela. Disse, olha, professora, se eu puder encaixar alguma coisa em gestão da qualidade de vida no trabalho, eu estudo mentoring. E utilizo o mentoring como tema central da minha dissertação. Ela disse, tá bom, mas se você não encontrar, você escolhe outro orientador, porque comigo tem que ser mentoring. Disse, tá certo. Mas aí não deu outra, né? No primeiro dia de aula, era a disciplina dela, comportamento organizacional, e o primeiro tema foi mentoring. E, obviamente, houve um encantamento automático com esse tema, e eu encontrei uma maneira de aplicar isso, que é exatamente o que eu vou mostrar para vocês. Então, esse estudo tem algum tempo, mas, até hoje, pelo que eu vejo, eu vivo ainda perseguindo, né, estudos sobre esse tema, eu vejo que pouca coisa evoluiu a partir dele. Então, eu vou mostrar para vocês um estudo que eu fiz. Vou procurar ser o menos acadêmico possível, tá bom? Embora eu veja aqui que há pessoas de larga experiência acadêmica, como é o caso da Aline, né? A Aline é doutora em nutrição, em Porto Alegre, e professora universitária, né, tive o prazer de ter a Aline como participante de um dos meus cursos, assim como Larissa, como Regina, como a própria Cibele, Agostinho, Marcos. E, assim, Aline, você me desculpe se eu fugir um pouquinho do academicismo, tá certo? Eu vou procurar ser o menos acadêmico possível. Bom, então vou mostrar para vocês assim uma síntese da sinopse do resumo em poucas palavras do que eu encontrei na minha pesquisa. E eu fui a campo com coração e mente completamente abertos para entender se na vida de pessoas que eram fisicamente ativas tinha existido a influência de mentores. E foi isso que eu fui procurar, né, no meu estudo. E eu escolhi, como locus do estudo, a academia, em Portugal se chama ginásio, de uma empresa enorme, uma empresa pública enorme, que é geradora e distribuidora de energia na nossa região Nordeste, aqui no Brasil. Essa empresa se chama Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESF. E a CHESF tem um programa de qualidade de vida extraordinário, premiado pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida. E tinha uma academia, um ginásio, eu vou chamar só de academia agora, tá? Já que eu já traduzi. Tinha uma academia com 800 alunos frequentando e mais 800 na fila. E um programa de qualidade de vida extraordinário em que os médicos da empresa participavam de maneira a incentivar as pessoas a sempre serem fisicamente ativas, praticando atividade na academia da empresa. Uma academia que não deixava nada a dever às academias da área privada. Extraordinário. Então, eu fiz uma pesquisa qualitativa através de entrevistas, e eu selecionei pessoas que eram classificadas diante dos padrões internacionais de atividade física, elas eram classificadas como pessoas fisicamente ativas. Eu consegui que 17 pessoas participassem dessas entrevistas, elas geraram mais de 400 laudas de textos, né, que quando as entrevistas gravadas foram transcritas, e eu passei a ter mais de 400 folhas de papel para ler, né? E passei muitas horas da minha vida ouvindo as gravações e lendo aquilo para ter os meus insights. A minha ideia, então, era a seguinte, né? Até que ponto existem mentores na vida de pessoas que são fisicamente ativas? E quais as influências que essas pessoas, se foram mentores, que tipos de influências eles exerceram? Tá? Então, esse é o nosso caso. Tá? Eu vou agora começar a projetar os slides. Antes de mais nada, só para fazer um alinhamento aqui com pessoas que não estão acostumadas com o conceito de mentoring, né? Mentoring é um processo relacional onde eu tenho, de um lado, uma pessoa que tem uma bagagem de conhecimento e experiência e com essa bagagem ela ajuda uma outra pessoa a se desenvolver em qualquer área da vida. Né? Por exemplo, atividade física é uma, mas pode ser em nutrição, em engenharia, em arquitetura, em questões de vida, em questões relacionais. Basta você ter uma experiência mais alta do que a outra, mais profunda do que a outra pessoa, e você, se quiser ter boa vontade de ajudar, você ajuda e pode iniciar um processo de mentoring. É uma coisa muito natural,
existir mentoring na nossa vida. Nossos pais são geralmente nossos primeiros mentores, né? Geralmente, nem sempre, infelizmente. Né? Mas nós temos mentores ao longo da vida, na escola, né? Na universidade, no colégio, na igreja, na empresa em que trabalhamos, no bairro em que moramos. Às vezes, nossos amigos são nossos mentores também. Mas o que é que o mentor faz com o mentorado? O mentor faz o mentorado ganhar o conhecimento que o mentor tem. Né? E também faz o mentorado ter segurança emocional para fazer coisas que precisa. Em alguns momentos, o mentor também ajuda o mentorado a se adaptar em determinados ambientes. Isso não é essencial para o mentoring, não. Tá? Assim, o que é essencial para o mentoring é o ganho de conhecimento e a segurança emocional que o mentorado passa a ter, né, com a convivência que ele tem com o seu mentor. Tá? Então, será que pessoas que fizeram isso por outras influenciaram indivíduos a serem fisicamente ativos? Essa era a minha preocupação, porque estava ligada ao meu trabalho da época, né? Meu trabalho envolvia essas questões dentro das empresas, como é que as pessoas iam ser saudáveis, como é que elas iam ser fisicamente ativas, como é que iam se alimentar de maneira saudável, e assim por diante. Muito bem. Bom, agora, mentoring, como eu falei, pode ocorrer em qualquer circunstância, tá? Então, onde existirem pessoas, duas pessoas, em que uma tem um conhecimento específico e quer compartilhar esse conhecimento com a outra para desenvolver a outra nessa mesma área, pode haver mentoring. Então, não importa onde seja, em que seja, existe mentoring tanto para o bem, até como para o mal também existe mentoring, infelizmente. Né? Então, há mentores para o bem e para o mal em todas as áreas da vida. Tá? Então, o mentoring pode acontecer nas mais diversas relações interpessoais, nas áreas mais múltiplas da atuação humana. Bom, então as bases teóricas do nosso estudo foram as seguintes. Eu comecei a procurar o que é que existia na literatura sobre mentoring na área de atividade física. E aí é que eu vi que eu estava entrando num buraco sem fundo, porque eu não encontrava material sobre isso. Daí veio o meu grande desafio. No entanto, eu encontrei bases teóricas na área de suporte social. Então, existem estudos relacionados com suporte social, que são os diversos tipos de ajuda que se prestam à pessoa, mas sem ser parecido com mentoring. Mentoring é, na verdade, um tipo de suporte social. Depois vocês vão ter mais clareza sobre isso. Tá? Então, eu encontrei estudos que mostravam que havia uma relação positiva entre o fornecimento de suporte social, ou seja, pessoas ajudando outras, de maneiras as mais diversas, e o bem-estar e saúde dessas pessoas que eram ajudadas. Então, existia uma relação positiva nisso aí. Então, o suporte social tanto ajudava as pessoas para modificar a avaliação cognitiva, o que conheciam, né, sobre determinados fatos, eventos, coisas da vida, como também o suporte social aumentava a autoestima de pessoas e melhorava a habilidade que as pessoas tinham de resolver problemas em questões de saúde. Ou seja, há um lado cognitivo, em que essa ajuda pode funcionar, ou seja, conhecimento, digamos assim, o lado mais racional do processo, e um lado mais emocional, mais de elevar a estima, de fazer a pessoa se sentir mais capaz de mudar as suas condições de vida, ou, como se diz comumente, o seu estilo de vida. Então, eu comecei a estudar suporte social, existe uma literatura sobre suporte social ligada à saúde, e verifiquei que, quando se chamava de suporte social, havia diversos tipos, como eu chamei aqui, diversas fontes de suporte. Eu vou chamar aqui no meu estudo de fontes de suporte. As mais diversificadas, amigos, colegas em geral, colegas de trabalho, conhecidos, cônjuges, outros tipos de familiares, médicos, irmãos, vizinhos, empregadores, professores de educação física, personal trainers, grupos sociais e redes sociais. Ou seja, pessoas de todos esses tipos, elas ajudavam outras pessoas a serem mais saudáveis, através dos mais diversos tipos de influência. Então, aqui nós temos fontes. Essa relação aí que começa com a palavra amigos é o que eu chamo de fontes de suporte, de onde é que as pessoas obtêm um suporte para melhorarem seus estilos de vida. Muito bem, isso é no geral. Quando eu me deparei na literatura sobre mentoring associado à atividade física, foi, como eu falei, um vazio praticamente completo. Havia pouquíssimos estudos. E como o mentoring é uma questão muito relacional, mentoring tem a ver, não existe mentoring sem existir uma relação, os estudos que existiam, os poucos que existiam, nem me mostravam qual é o tipo de ajuda que era dada a cada pessoa que queria mudar seu estilo de vida e nem como funcionavam esses relacionamentos. Porque para o mentoring é fundamental entender como o relacionamento funciona. Certo? Porque o mentoring, acima de tudo, é relacional. Daí você vê que mentoring já é um tipo de ajuda.
Nem todo tipo de ajuda é baseado numa interação interpessoal. Há ajudas eventuais, ajudas pontuais, não é? Por exemplo, o fato de você dar uma esmola a alguém, o fato de você contribuir para a entidade, uma instituição de caridade, isso é suporte social, não deixa de ser, mas não implica um relacionamento. Tá? O mentor implica o estabelecimento de uma relação e sobre essa relação corre um processo que a gente chama de mentor. Tá? Então, eu não encontrei material sobre isso. Digo, bom, há um lado muito ruim e um lado muito bom. O lado muito ruim é que eu vou ter que quase que criar isso. O lado bom é a mesma coisa. Já que eu vou criar, eu vou ser um dos pioneiros nesse tipo de estudo. Pode ser uma coisa muito boa para mim. Tá? Fora o prazer, né, de estudar isso e gerar uma coisa nova. Muito bem. Então, eu resolvi fazer um estudo de caso, ou seja, tratar de um público muito restrito, numa determinada localização. Fiz entrevistas em profundidade. Eu levei quase 40 horas entrevistando as pessoas, tá? E usei uma técnica chamada de análise de conteúdo, que é muito parecido com o que a gente, desde pequeno, entende na escola como interpretação de texto. Cá para nós, é como eu entendo. Tá? Então, análise de conteúdo, cujo autor mais famoso é o Bardan, eu utilizei a metodologia dele, né, para entender o que estava por trás do que as pessoas diziam, e eu fazia a comparação do que eu entendia sobre o que as pessoas diziam em relação a quem tinha ajudado a ser fisicamente ativo, e eu comparava com o raciocínio, o conceito do mentor. E eu comecei a fazer associações a partir daí. Tá? Então, eu entrevistei 17 pessoas que frequentavam a academia, o ginásio, né, da CHESF, 10 homens e 7 mulheres, a idade média era de 51 anos, e essas pessoas, no mínimo, frequentavam 70% das aulas ou das horas previstas para que elas fossem praticar atividade física lá, nos últimos 6 meses. Tá? Isso eu fiz um recorte, isso foi relacionado com os últimos 6 meses. Só um minutinho. Ok? Bom, e aí eu fui em busca de quê? O quanto essas pessoas percebiam que havia influências pessoais sobre a decisão que elas tomaram de fazer exercício, e não só a decisão de tomar, que uma coisa é você tomar a decisão de fazer exercício, mas outra é você manter-se fazendo exercício. Todo mundo aqui sabe que isso são duas coisas bem distintas. Não precisa aprender ciência nenhuma sobre isso. Uma coisa é você ter vontade, outra coisa é você se dedicar a isso, e outra coisa é você manter isso. Isso são níveis diferentes de sacrifício, na verdade. Né? Para quem acha um sacrifício, na verdade. Muito bom. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa que é muito conhecida na área de mudança de comportamento e saúde, que é a escala do Prochaska. São as etapas da mudança de comportamento em saúde do Prochaska. Eu utilizei isso para poder entrevistar as pessoas. Quando eu conhecia as pessoas, me apresentava e começava a fazer entrevista com elas, eu mostrava logo isso. Digo, olha, eu quero que você analise a sua vida em termos de atividade física ao longo de todos esses passos, todo esse processo. Bom, então eu apresentei para eles isso. Então, olha, vamos supor que numa primeira etapa, né, no primeiro momento, você não fazia exercício, não pensava em fazer, e até assim execrava isso. Não queria nunca pensar na sua vida em fazer exercício. Tá? Por alguma razão, você começou a pensar nessa possibilidade de fazer exercício. Tá? Cada etapa dessa tem um nome técnico, mas eu não vou falar nisso agora. Então, você, por uma certa razão, incentivado por alguém ou por algum fato na sua vida, então você começou a pensar na possibilidade de fazer exercício. A partir daí, você começou a ver quais as condições necessárias, o que era preciso, onde, horário, custo. Então, você começou a se preparar para fazer exercício. A partir de um certo momento, você começou a fazer exercício. Não esqueça que todas as pessoas que eu entrevistei eram fisicamente ativas. Então, tudo isso aconteceu na vida delas. A partir de um certo momento, você começou a fazer exercício e foi progredindo. E hoje você é uma pessoa que faz exercício atualmente. Você tem no exercício físico, na atividade física, um hábito seu de vida. Tá? Porque isso está comprovado pela sua frequência na academia aqui da empresa. Tá? Então, eu chamei esse período constituído por 1, 2 e 3 de pré-adesão, ou seja, antes da pessoa começar a fazer exercício, e o segundo de adesão, que é quando começou a fazer exercício, e depois quando se manteve. Geralmente,
a manutenção é considerada depois de 6 meses de prática. Tá? Então, as pessoas, é por isso que eu peguei pessoas que eram fisicamente ativas há mais de 6 meses na academia. Bom, mas isso é a parte teórica do negócio. Então, o que é que eu comecei a descobrir? As fontes de suporte mais significativas para essas pessoas. Desculpem esse formato assim complexo desse slide, mas é que eu não encontrei outra maneira de mostrar isso que não fosse longa. Bom, na pré-adesão eu encontrei várias pessoas que influenciaram os indivíduos que eram fisicamente ativos, né, a entrarem, né, a mudarem de ideia e quererem praticar atividade física. E depois, quando eles começaram a praticar atividade física e se mantiveram, isso nós chamamos de fase de adesão, eu encontrei várias outras pessoas. Aqui são os 9 primeiros. Veja que você tem pessoas da família, mãe, familiares em geral, pais. Você tem pessoas que são colegas de trabalho ou colegas até mesmo fora do trabalho. Está aqui, ó, colegas de trabalho não especificados. Vejam que é uma coisa muito significativa aí, é que na adesão começa a aparecer com grande presença os professores de educação física. Isto, no Brasil, nós chamamos, inclusive, aqueles que são os personal trainers dentro do ginásio, dentro da academia. Então, quando eu quero dizer aí professor de educação física, pode ter sido professor de educação física dentro de um ginásio, de uma academia que a pessoa frequenta, tá? Pode ser dentro daquela academia da CHESF, e pode ser alguém que foi seu professor de educação física no próprio colégio, né? Porque no Brasil existe a disciplina de educação física nas escolas. Então, também poderá ter sido isso. Então, o professor de educação física tem toda essa amplitude de sentido. Então, veja assim, no geral, não precisa decorar nada disso, claro. Temos aqui uma médica que atuou também como uma pessoa de suporte significativo, influenciou bastante o indivíduo. A CHESF tinha médicos bastante vinculados ao programa de qualidade de vida. Então, eles incentivavam muito. O indivíduo estava com colesterol alto, pressão alta, né, glicemia elevada, eles já indicavam, vai fazer academia, vai lá para o ginásio da empresa. Tá? Aqui os restantes, até o 17º. Tá? Houve quem não indicasse ninguém na pré-adesão, mas indicou na adesão. Ou seja, até antes de a pessoa fazer, veja, pré-adesão é até antes da pessoa começar a fazer exercício. Tá? Então, tem influência de mãe, colega de trabalho, familiares, colegas de trabalho, pais, colega de trabalho, colega de infância, até de uma pessoa desconhecida que ele viu sendo entrevistada na televisão, mostrando a mudança do seu estilo de vida. Até isso houve influência para a pessoa começar a pensar em fazer. Mas, a partir do momento em que ela começou a fazer, né, que essas 17 pessoas começaram a fazer atividade física, o que acontece é que as pessoas que influenciaram foram familiares, está vendo? Ó, filho, filha, foram colegas de trabalho, mas principalmente foram os professores de educação física e principalmente os professores da própria academia da CHESF. Como está aqui nos restantes, está vendo? A maioria sempre são os professores da própria academia da CHESF. Muito bem, então as fontes de suporte mais significativas foram essas. Mas o que é que essas pessoas proporcionavam? Quais os tipos de influência que elas tinham sobre essas pessoas que se tornaram fisicamente ativas? Eu separei isso em 3 grupos. As primeiras influências ou funções, eu chamei de funções instrumentais. Uma delas é a conscientização. É aquele fato de a pessoa dizer você precisa se conscientizar de que a atividade física é super importante para a sua saúde, você não pode continuar assim tão sedentário, você tem que fazer isso, que aí você baixa o seu nível de pressão arterial, você melhora as suas taxas em geral, assim por diante. Ou seja, é uma coisa feita por médicos, por familiares, por colegas conhecidos. Orientação. Informações sobre oportunidades. Olha, temos aqui uma academia na empresa. Olha, temos aqui uma oportunidade de um parque aqui junto de casa. Vamos caminhar juntos. Então, informações sobre oportunidades de se fazer o exercício. O próprio treinamento que é dado a instrução técnica dos exercícios desafiadores que são passados pelos treinadores, né, pelos personal trainers, pelos professores de educação física. Também assim, a atenção que certas pessoas têm para que o outro não caia no sedentarismo de novo, não volte atrás. Isso eu chamei de prevenção de lapso ou recaída. Ou seja, vai viajar, não vai fazer exercício? Não, vamos, não se esqueça de fazer exercício quando você vai viajar. Esteve adoentado, não posso fazer exercício? Quando é que você vai voltar a fazer exercício? Ou seja, sempre esse tipo de preocupação mais voltado para instrumentalizar a pessoa para não deixar de ser fisicamente ativo.
tá certo? E, por fim, nessas funções que eu chamei de instrumentais, o patrocínio, ou seja, pessoas que patrocinavam mesmo, né? A própria empresa Chess patrocinava, porque o funcionário não pagava um centavo para fazer atividade física lá. Houve casos de pais, de familiares que patrocinavam, né? Pagavam para os indivíduos entrarem numa academia, no ginásio. Então, são funções assim muito objetivas, tá certo? Agora, há também um conjunto de funções que são subjetivas. E eu chamo toda a atenção de vocês para isso, que aqui é que está a grande diferença de tudo. Há uma função geral, que eu chamei aqui na época de aceitação e confirmação, que ela é constituída de várias facetas. Por exemplo, é constituída do interesse autêntico. O que é que significa interesse autêntico? Uma pessoa influenciou a outra a ser fisicamente ativa por conta de um interesse legítimo, genuíno que ela tinha em ajudar a outra. Ou seja, estava muito clara que aquela pessoa, ao prestar aquela ajuda, dar aquele aconselhamento, fazer aquele aviso, aquele alerta, ela estava fazendo isso por um interesse muito genuíno em ver o bem da outra. Isso nós chamamos de interesse autêntico, interesse legítimo ou genuíno. As pessoas que deram ajuda também, elas tiveram a oportunidade de abrir relacionamento com essas pessoas que foram ajudadas e se tornaram fisicamente ativas, ou seja, a abertura, a existência do relacionamento, a interação social mais aberta, mais amiga e mais íntima, também proporcionava uma influência maior para que as pessoas ajudadas se iniciassem e permanecessem na atividade física. O que eu chamei de disponibilidade com dedicação, vocês vão ver exemplos claros disso daqui a pouco, tá? O que eu chamei de disponibilidade com dedicação é o fato de você ver uma pessoa disponível a ajudar a outra, mas fazer isso de forma dedicada. Não é ser disponível por obrigação, não é porque eu tenho a obrigação de de entregar o meu tempo a você. Eu faço isso porque eu quero dar minha atenção a você. Eu chamei isso aqui de disponibilidade com dedicação. E uma outra coisa que acontece, até pelo fato de existir abertura no relacionamento, é que a pessoa que ajuda a outra, muitas vezes, conversa com ela e cria uma relação em que, muitas vezes, o assunto não é atividade física, não é saúde, mas são questões da vida em geral. Então, em muitos casos, a gente vê que o indivíduo vai fazer atividade física porque tem com quem conversar e conversar de uma maneira profunda. Tem a quem pedir um conselho, tem uma pessoa que escuta, que conversa abertamente, né, que não só está tratando da questão técnica do exercício, mas está tratando também de uma questão de vida, de uma angústia, de uma dor, de um pensamento, de uma reflexão. Então, é um lado muito pessoal que é colocado dentro dessa questão técnica da atividade física. E um outro conjunto de características, de funções, que eu chamei de encorajamento. É a pessoa encorajar a outra porque mostra quanto aquela atividade vai ser benéfica para ela. A pessoa que encoraja a outra porque elogia o desempenho. Vejo que você está ficando mais magro, vejo que você está ficando mais forte. É o encorajamento por impulsão, como eu vi alguns casos de pessoas que foram para a academia porque literalmente foram puxadas pelo braço pelas pessoas que as ajudaram. Você vai e vai hoje comigo. Então, elas puxavam literalmente a pessoa. Isso eu batizei de encorajamento por impulsão. É quase quase um enlaçar a pessoa para levar para a academia. E também uma coisa super importante na prática, né, de qualquer mudança de estilo de vida é ter companhia para fazer isso. Ou seja, há pessoas que ajudavam sendo companhia. Você não vai caminhar hoje? Eu vou com você, vamos juntos. E a gente sabe que fazer isso com outra pessoa é muito mais leve do que fazer sozinho, para a imensa maioria de nós. Tá? E, por fim, tem uma função que é a função de modelo, ou seja, pessoas que eram sedentárias e mudaram seu estilo de vida e tiveram muitos ganhos com isso, como menores taxas nos exames clínicos, menor peso, não é? Mais resistência, elas servem de modelo, servem de exemplo para as outras. Então, de uma forma geral, isso é que não existia na literatura, ou seja, uma tipologia de funções de pessoas que ajudam as outras dentro da área da atividade física. Quais os tipos de atitudes e comportamentos de pessoas que ajudam as outras a serem fisicamente ativas? Aqui está essa tipologia. Isso a literatura não oferecia. Tá? Bom, e aí,
eu terminei nas conversas, né? Cada vez que eu conversava com cada entrevistado, entrevistas de mais de 1 hora, eu verificava que, quando eles falavam das pessoas que eram mais significativas para elas, sempre existia maior identificação com as pessoas com as quais elas tinham maior envolvimento emocional. Portanto, essas funções psicossociais da aceitação e da confirmação, essas foram as funções mais importantes. Ou seja, as pessoas que mais influenciaram indivíduos a serem fisicamente ativos foram aquelas pessoas que dedicaram interesse autêntico, abertura para o relacionamento, disponibilidade com dedicação e escuta e aconselhamento. Ou seja, o lado emocional teve muito mais força na mudança do hábito do que o lado técnico, do que o aviso de um médico, o alerta de um médico, do que o próprio patrocínio de um pai para o filho fazer exercício no ginásio. Né? Ou seja, mais do que as questões objetivas e instrumentais, o que teve mais influência no fato de uma pessoa sair do estado de sedentarismo e entrar na atividade física foi o suporte emocional, foram as funções psicossociais ou funções socioemocionais. Isso foi o que mais influenciou. Então, gente, isso é um dado muito importante para qualquer mudança de comportamento em saúde, seja atividade física, seja alimentação saudável, seja procurar obter uma vida com menos situações de estresse, é você ter suporte emocional. Suporte técnico está cheio por aí. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas o que falta mais para as pessoas é o suporte emocional. E aí eu chamei essas pessoas que mentoraram outras, mas que deram principalmente funções, suporte emocional, eu chamei essas pessoas de mentores autênticos. Por quê? Porque eram pessoas que tinham aquele interesse autêntico, legítimo, genuíno de ajudar as outras. É muito interessante isso. Tá? Então, o que é o interesse autêntico? Veja aqui nessas frases. Então, aqui eu tenho depoimentos de pessoas que são fisicamente ativas, e aqui eu tirei trechos de depoimentos em que elas falavam das pessoas que foram importantes para elas. Eu vou mostrar várias frases aqui para vocês. Frases que representam interesse autêntico, por exemplo. O que ele fala para mim tem uma importância muito grande. É um cara, bom, para português não tem problema, né, que eles conhecem as gírias brasileiras, né? É um cara que quer ajudar, que mostra que quer ver você progredindo. Ele tem interesse genuíno em mim, o interesse dele é muito grande. Então, isso é uma pessoa falando do personal trainer dela, entendeu? Mas veja que ele não está falando que ele é muito bom tecnicamente. Está falando no lado pessoal, da influência pessoal e principalmente emocional. Olha aqui, dentro do profissional existe isso, existe também uma pessoa, existe uma pessoa humana que está ali no pé. Ele pergunta todo dia, melhorou? Se está melhor? Todo dia eu trazia um exame, todo dia eu mostrava, eu tinha até vergonha. E ele, não, eu quero ver, eu me interesso. Ele se interessa mesmo. Então, ele tem essa preocupação, além de fazer o lado profissional, dele como professor. Então, eu acho muito legal, sabe? Eu vejo a cumplicidade quando eu vejo essa preocupação comigo. E isso é uma frase, ou, digamos, isso é uma expressão de puro interesse autêntico, né? De um profissional dela. Isso aqui foi uma frase também relacionada com um personal trainer. Frases que representam abertura para o relacionamento. Olha, depois de alguns meses que eles estão lá, eles já se comportam mais como amigos. Não é aquela coisa assim, o lado profissional, não. Ou seja, a pessoa entra para fazer exercício na academia, conhece naquele primeiro dia, né, o seu personal, o seu treinador, o seu professor de educação física, e é a coisa mais formal, né? Depois ele está demonstrando aqui que surgiu uma relação mais próxima de amizade, e isso nós chamamos de abertura para o relacionamento. Esta aqui é uma história fantástica. Eu entrevistei esse indivíduo, ele tinha perto de 60 anos, e ele se reportou a um professor que ele teve num colégio ou numa faculdade, um professor de educação física. E ele disse, Paulo, esse indivíduo, para mim, ele foi importante não só nessa questão de me fazer ser fisicamente ativo. Eu eduquei meus filhos de acordo com aquilo que ele me mostrava. Muito mais do que o que meus pais me mostravam. Você veja a influência da pessoa, né? Ou seja, além de ter sido tecnicamente um bom professor de educação física, ele também foi uma pessoa que passou experiência para outra. E ele, olha que ele diz assim, resumindo a história, isso faz 40 anos, 40 e poucos, e por incrível que pareça, a gente mantém uma relação de amizade até hoje. Ele está aposentado, mora em Salvador, de vez em quando a gente se encontra pelo Natal. Ou seja, é uma relação que estabeleceu
de amizade através de uma relação de mentoring. Não quer dizer que toda abertura para o relacionamento vai acabar em amizade, não. Mas abrir um pouquinho já pode fluir o processo de mentoring e ficam vários tipos de relacionamento. Inclusive, um relacionamento forte pode ficar como uma amizade. Frases que representam disponibilidade com dedicação. Ele é diferente. Ali, ele estava voltado totalmente para me atender. Eu vi um cara que estava ali para me ajudar. Eu senti como um cara que estivesse preocupado só comigo. Então, isso foi para mim fantástico. Foi uma coisa que eu acho que fez a diferença muito grande. Não sei o que está acontecendo aqui. Você está arriscando alguma coisa, Sibeli? Se apaga aí. E assim, olha assim outra coisa. E assim tive todo um apoio, até o ponto de ele ir comigo comprar um tênis específico, que era para facilitar, com amortecedor específico e tudo, para facilitar a minha recuperação nos exercícios que eu tenho que fazer. Foi comigo comprar, foi, mostrou, me explicou os tipos de amortecedores, me explicou as diferenças. Veja que disponibilidade. Um professor, né, da academia do ginásio da empresa sai com o usuário para escolher o tênis dele. Esse foi um caso muito específico, que foi de uma jovem funcionária lá da Chesf, que, num acidente de automóvel, fraturou o pé em várias partes. E o médico a desenganou. Ele disse assim, você gosta de dançar, mas eu lamento informar que você nunca mais vai dançar na sua vida. E ela chegou na academia e contou isso para o seu professor. O nome dele era Pedro. Pedro, olha, ela foi chorando, o médico me disse isso e tal, mas o médico aqui da Chesf disse que eu viesse aqui para a academia e falasse com você. Aí o Pedro disse, vamos tentar juntos? E eles começaram o processo, e depois de 1 ano e meio a 2 anos, ela, numa sexta-feira, foi falar com o Pedro e disse, Pedro, você tem compromisso com a sua noiva para o fim de semana? Ele disse, não. Então, eu e meu noivo estamos convidando você e sua noiva para saírem conosco. Eu disse, que bom, maravilha. Mas nós vamos para um forró, ou seja, é uma sessão de dança aqui regional, da dança do Nordeste. Nós vamos para um forró. Ele disse, mas forró? Eu disse, pois eu vou dançar e a primeira dança vai ser com você. E ela dançou com o Pedro. Ou seja, ela voltou a dançar, né, graças ao trabalho, à dedicação do Pedro e, claro, ao esforço dela. Né? E a aproximação foi tão grande que o Pedro e a noiva terminaram sendo os padrinhos de casamento dela, né, do noivo dela. Bom, escuta, Sibeli, você consegue apagar isso aqui? Deixa eu ver. Não. Mas não há problema. Não sei o que aconteceu. Mas vamos em frente. Bom, escuta e aconselhamento. Olha aqui, frases que representam isso. Ele era uma pessoa que passou até a ser um pouco psicóloga, ela, né? Ela tinha uma coisa muito legal, assim, de a gente sentar e conversar. Era uma boa ouvinte. Ela já tinha passado por fase de separação e ela falava da coisa dela e eu falava das minhas. E eu fui amadurecendo mais até. Ou seja, tem nada a ver com atividade física isso. Ou seja, a aproximação entre as pessoas faz com que uma escute a outra, ou seja, a mentora, que no caso, escutando a outra muito ativamente, né? E trocando ideias e dando conselhos. Ele muda você. Às vezes o cara quer fugir da dificuldade, do problema, mas diante do papo, da preparação que ele tem, tudinho, às vezes o cara diz, não, eu estava errado mesmo. Eu vou ter que fazer mesmo. Está certo, entendeu? Quando ele fala o cara, é ele mesmo que está falando. Ou seja, ele quer fugir da dificuldade, mas diante da conversa que teve com o seu mentor, né, ele diz, não, eu estava errado, meu mentor me mostrou que eu estava errado, e dá certo fazer isso. Então, é o que eu chamei de mentores autênticos, sabe? São as pessoas que usaram esses tipos de comportamento para chegar a isso. Tá? E aí, quando eu vou separar apenas aqueles que são mentores autênticos em toda aquela amostra que nós apresentamos para vocês, a gente verifica que na pré-adesão fica pouquíssima gente. Muita gente ajudou, muita gente foi mentora, mas nem todo mundo foi o que eu chamei de mentor autêntico, ou seja, aqueles que utilizaram a aceitação e a confirmação, utilizando principalmente o interesse autêntico. Mas olha quem fica aqui, na sua grande maioria, os professores de educação física. Tá? Só nos 3, em alguns casos, não. Mas na imensa maioria, sim. Então, tem uma coisa muito interessante. Veja, eu fiquei muito assim,
impressionado com isso. Eu disse, será que realmente esse fator emocional do relacionamento influencia a pessoa a ser fisicamente ativa? Então, o que é que eu fui fazer? Eu fiz o levantamento, não é, da frequência média daquelas 17 pessoas na academia, no ginásio. Então, aqui nós temos, em ordem decrescente da frequência, as 17 pessoas. Essa foi a frequência delas nos 6 meses anteriores à pesquisa. Veja, que vai desde 70,33% até 108%. O que é uma frequência de 108%? A pessoa ia mais vezes do que aquilo estava programado para ir. Bom, e aí depois eu fui ver quais dessas pessoas tiveram mentores autênticos. Porque eu fui analisando de um por um e eu entrevistei os professores da academia para confirmar o tipo de comportamento que eles tinham. Resultado, olha o que eu descobri. As 8 pessoas que tinham maior frequência para a academia, das 8, 6 estavam com mentores autênticos naquele momento, ou pelo menos nos 6 meses que antecediam a pesquisa. Um deles, que não tinha naquele momento, está aqui escrito. Embora não tivesse vivenciado o relacionamento de mentoria no período considerado da pesquisa, 6 meses anteriores à entrevista, esses entrevistados tiveram a relação de mentoria na mesma academia antes desse período. Então, eu poderia colocar um sim, que eu fui muito cientificamente rigoroso aqui, e não coloquei um sim. Então, eu poderia dizer, sem medo de errar, que das 8 maiores frequências, 7 tiveram influência de mentores autênticos. Então, gente, cientificamente falando, dá para desconfiar. Isso não é um estudo definitivo, obviamente. Né? E olha aqui, as 9 pessoas que tiveram os índices mais baixos de frequência, só 2 tinham mentores autênticos. Então, quando eu vi isto aqui, eu disse, bom, existe alguma coisa a ser estudada, claro que no futuro, que aí acabou minha pesquisa, e assim eu pretendo que algum dia algum estudioso da área pegue esses dados e comece a fazer um estudo mais aprofundado. Ou seja, alguém vai ter que pegar esse estudo e fazer com uma massa muito grande de pessoas para fazer uma validação quantitativa desse estudo. Mas o fato é o quê? Que eu verifiquei que mentores autênticos, naquela amostra que eu trabalhei, efetivamente eles influenciavam a frequência dessas pessoas na academia. Ou seja, os mentores autênticos são aqueles que se dedicam ao seu trabalho, mas têm um interesse autêntico, que é uma função emocional, muito mais do que... Aliás, ela não é técnica, ela é puramente emocional. É essa função emocional que faz o indivíduo ter mais frequência na academia. Essa é a minha conclusão. Essa foi essa conclusão do meu estudo. Ou seja, o bom relacionamento, a dedicação, o interesse legítimo no outro, escutar, aconselhar, abrir relacionamento, tudo isso é altamente positivo para fazer uma pessoa mudar o seu estilo de vida em atividade física. E eu acho que, provavelmente, isso também deve ser verdade em outras áreas, como, por exemplo, alimentação saudável. Tá? Mas aí meu estudo foi apenas sobre atividade física. Tá? Então, eu comecei a ver várias perspectivas do mentoring para a área da atividade física, em várias outras circunstâncias. Por exemplo, nas academias, o índice de desistência é muito grande. No Brasil, a taxa é superior a 50%. Ou seja, 50% dos alunos se matriculam no começo do ano, desistem até o fim do ano. Ora, se eles Eu sei o tivessem... que é isso, que Como? eu sei o que é isso, porque eu já comecei várias vezes, não só no Brasil, como aqui em Portugal também, desistir. Eu Preciso de também. um mentor nisso. Eu também. Então, assim, o fato de existirem professores, mentores autênticos, faz com que a pessoa fique, porque a pessoa, muitas vezes, vai muito mais porque existe aquele indivíduo ali, do que para propriamente praticar atividade física. Tá? Mentoring como forma de promover a adesão de empregados a programas corporativos de atividade física. No Brasil, o índice de empresas que têm programas de qualidade de vida é muito baixo. Creio que em Portugal também. Mas quando uma empresa se dedica a fazer isso e oferece um programa de atividade física, se colocar mentoring, vai haver mais adesão das pessoas aos programas. E, dessa maneira, as pessoas vão diminuir a sua incidência de doenças crônicas. Tá? E para as empresas que bancam o plano de saúde dos funcionários, isso é uma economia, porque quando a empresa banca o plano de saúde do funcionário, ela é preocupada com o custo desse plano. E o plano será, pelo menos no Brasil é assim, o plano vai subindo de preço cada vez que os funcionários da empresa usam mais o plano. O plano vai subindo de preço. Ora, se o mentoring facilita a adesão à atividade física
e a adesão à atividade física diminui a incidência de doenças crônicas, diminui o uso do plano de saúde. Portanto, tem que diminuir o custo do plano de saúde. Então, indiretamente, eu posso vincular o mentoring à redução de custos da empresa. Ok? Então, foram algumas conclusões que eu tirei e separei aqui hoje para mostrar a vocês. E, para terminar, uma frase de uma entrevistada. Essa tinha uma dedicação, tinha uma admiração tão grande, né, pelo personal trainer dela, que ela colocou essa frase: no fundo, você descobre em qualquer lugar, em qualquer época da sua vida, que você precisa se sentir cuidada. Você precisa saber que alguém está ali com você, está tendo cuidado com você. E eu vou te dizer uma coisa, isso é um dos maiores motivos de evasão ou de permanência na academia. Pronto, ela deu a conclusão do meu estudo, ela deu aqui numa frase. Ok? Era isso, gente, que eu tinha para compartilhar com vocês. E fico à disposição para a gente trocar ideias. Muito bom, Paulo. Sobre isso. Assim, eu estava pensando no personal trainer aqui, né? Que é a pessoa que está à frente e ajudando o outro, né? Em relação à atividade física. Nós não podemos considerar eles mentores se não forem mentores autênticos, certo? Pelo que eu entendi do estudo. Não, podem ser mentores, mas não são... Mentor autêntico é um grau superior de mentor. Entendeu? Ah, tá. Se ele ajuda você com conhecimento, com a técnica, né, que ele vai ajudando, né? Sim. Mas, assim, ele vai fazendo isso mais por uma função profissional, tudo bem. O mentor autêntico, ele salta do objetivo profissional e vai para o objetivo pessoal. Você tá já tem essa relação, como você falou, esse suporte emocional. Começa a fazer uma interação maior. Começa a fazer uma interação maior. Muito bom. Eu fico pensando, por exemplo, nessa questão da alimentação saudável, né? Saindo da parte física. Isso. Vamos fazer De as fato, porque assim, se não tem alguém do meu lado a me orientar, dizer, vamos lá, me ajude nisso. A cobrar, a fazer junto. É muito importante, por exemplo, o encorajamento por companhia, que foi uma das funções que eu encontrei, é muito importante na alimentação saudável. Você está em casa, mas só você. Deixa eu tirar esse som daqui. Eu acho que é o Renato que... Então, como eu dizia, você fazer uma mudança sozinho é uma coisa. Né? Você fazer uma mudança com alguém que esteja junto, ou fazendo junto com você, se comprometendo com você, é outra coisa. Por exemplo, fumar. Eu era fumante. Eu fumei dos 13 aos 23 anos. Aos fins de semana, eu fumava, em média, 9 maços de cigarro, 9 pacotinhos de cigarro. Multiplica aí por 20, né? Veja quantos cigarros eu fumava. Sexta, sábado e domingo. Era uma coisa louca, né? Então, eu consegui parar de fumar, porque eu passei a me sentir muito mal com isso. Eu consegui sozinho me incentivar a fazer isso. Mas, a partir do momento em que eu consegui, primeiro, eu passei a servir de modelo para os meus amigos mais próximos. Eu tenho um grupo de 5 amigos muito próximos. Eu passei a servir de modelo com eles. Quando eles começavam a fumar, eu já fazia alguns gestos. Né? Eu começava a dizer algumas coisas que eu tinha ganho pelo fato de ter deixado de fumar, como, por exemplo, apurar o paladar. Eu começava a mostrar como eu acordava, respirando melhor, minha resistência física, conseguia caminhar melhor. Então, tudo isso melhorava. Então, eu usei muito isso. E passei a incentivar. E, claro, por eles eu tinha um interesse autêntico imenso, né? Interesse legítimo, genuíno, né? Muito forte. E aí, cada vez que um começava a fumar, eu pedia, não fume, não fume. E assim, resultado disso, nenhum deles fuma hoje. Quer dizer, um já não fumava, mas os outros 4 não fumam hoje. Então, assim, eu sei a influência que eu tive sobre eles. Eu sei que eu os mentorei nisso. Hoje eu tenho consciência. Na época eu não sabia nem o que era mentoria. Mas assim, eu sei que eu influenciei. Oi, Aline. Eu gostaria de falar um pouquinho, bem pouquinho, prometo não ser verborrágica. Não, mas... Não, o Paulo já me conhece, sabe que eu sou praticamente a Emília. Eu engoli a pílula falante e quando eu começo eu não paro. Mas, mais uma vez, é incrível e realmente impressionante mergulhar na fala do Paulo. Realmente, eu fico muito, assim, boquiaberta de dizer o quão eu admiro e o quão ele é...
Opa, que houve? Cortou. Agora voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Tá, Enfim, eu tô com um problema de Wi-Fi, tô aqui no meu 4G, 5G, não sei lá nem quantos Gs aqui, mas às vezes dá problema. Não, então, na verdade, estava só realmente dizendo o quão incrível é ouvir o Paulo falar a todo momento. Talvez ele não saiba, mas o quão importante ele tem enfim, um papel fundamental na minha vida nos últimos tempos, e realmente fazer o curso dele, se alguém ainda não fez, por favor, faça. É o melhor investimento na sua vida. Mas uma coisa que eu acho realmente muito interessante e que veio desde os primeiros momentos que eu fiz o curso, depois eu indiquei meu marido para fazer o curso, enfim, e se eu pudesse, eu indicaria realmente todo mundo, é que é a identificação dessa mentoria autêntica, que muitas vezes eu, enfim, tenho a minha graduação em nutrição e minha especialização em nutrição oncológica, realmente fiz mestrado e doutorado em ciências cirúrgicas, mas, sobretudo, entender o quanto a vida inteira fomos mentores autênticos, realmente fizemos a diferença muitas vezes em muitas pessoas, e se identificar isso enquanto uma questão de possibilidade profissional é realmente bastante interessante. E, enquanto nutricionista, eu acho interessante também entender o mentoring como uma quebra de paradigmas e, de fato, uma possibilidade de uma escuta ativa sem preconceitos. Por que eu falo isso? Assim? Porque, assim como a atividade física também, é aquela coisa assim, se você não faz nada é porque é um sem vergonha que resolveu não fazer nada, se você já sabe que é importante. Na nutrição, muitas vezes as pessoas falam assim, eu já sei que eu não podia comer tal coisa, mas eu mesmo assim sou safado e como. Ou eu sei que eu não deveria ter X peso, mas eu não consigo. E o mentoring, eu acho que é muito interessante nesse sentido, porque eu acho que a vida inteira eu fiz um tipo de nutrição que não tinha nome, que hoje em dia já tem outros nomes associados, que seria mais próximo de uma nutrição comportamental, que é justamente isso, que é esse entendimento de que não precisa ter um preconceito no pensamento mesmo, de um conceito pré-formado, né? Então, ser mentor em qualquer parte, né, em qualquer modalidade profissional, é fundamental. E, claro, vou falar na nutrição por conta disso, porque muitas vezes o que eu percebo é que, assim, em consonância com o que ele abordou no mestrado dele, na dissertação, como sempre maravilhoso, nas explanações e exposições, mas justamente eu acho que esse é o papel fundamental do mentor, é entender o que o paciente sente, é a empatia no seu modelo mais real, né? É entender, é aceitar, estar disponível e o que eu posso fazer, se é para motivar, se é para encorajar, se é para suportar, se é para interagir, mas que de fato exista esse vínculo de uma maneira, enfim, realmente real, né? Digamos, possível, factível, viável, porque às vezes acontece isso na área da área da saúde, nessa questão, mas eu não vou no médico, porque ele vai me falar que eu estou mais pesada, eu não vou mesmo, e nutricionista não vou de jeito nenhum, ela vai me perguntar quantas chias e gorduras ômega 3 e vitaminas não sei das quantas, e que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas o que geralmente se multiplica é essa questão muito prescritiva, muito quantitativa, e é muito interessante entender o mentoring dessa maneira. Muito bom. Paulo, nós nos programamos até às 20, mas vou deixar 10 minutinhos, porque pode ser que alguém queira, né? Além do nosso horário, era de 19 às 20, pode ser? Mais uns 10 minutos a 15, caso alguém queira fazer mais alguma colocação. Mas Cláudia, antes disso... Oi, Isabel. Olá. Cláudia colocou um comentário aqui. Isso, eu estava justamente lendo aqui. Tudo bom com você? Só ativar o som. A Cláudia colocou um ponto aqui interessante, né? Que já está a observar um público diferente, procura nas academias no Brasil. Eu sou fisiologista do exercício e eu presto serviço para academias na área de formar líderes, né? O meu passado era atividade física e a gente já tem observado em grandes academias e em menores, e por causa da pandemia, você está vendo uma procura daquele cliente que nunca frequentou a academia. Então, é um momento muito especial para a atividade física, para o educador físico, atuar nesse papel de mentoria. Isso. Porque nós temos ainda uma dificuldade muito grande no nosso meio
do professor, ele ser um agente muito técnico, né? Ele está muito preocupado com a técnica e pouco com esse papel de relacionar. Então, agora é uma oportunidade que a gente tem, mas que esse professor precisa dar uma virada na chave de acolher esse público que não está acostumado a frequentar a academia, que já está havendo uma procura muito grande, né? Talvez essa conscientização da pandemia, esse medo todo, se você entrar na Organização Mundial de Saúde, as pessoas que são fisicamente ativas, né, passam um pouco mais tranquilamente, caso elas sejam contaminadas, né? Então, eu acho que o mentoring também vem muito a crescer nessa área agora para o educador físico e para a nutrição também, como falou a Aline. Isso aí, muito bom. Agora, para que isso entre nas academias, a gente tem que convencer uma pessoa primeiro, que é o empresário da academia. Isso. Né? E você sabe quantos eu consegui convencer disso? Nenhum. Acho que meu poder de persuasão é muito fraco. Por aqui eu tentei 3 empresários que eram donos de redes de academia. Eles não se sensibilizam com isso, eles acham que isso é fantasia. Não, mas está mudando esse paradigma aí, né? Está precisando o dono da academia mudar esse modelo mental dele, né? Então, eu acredito que hoje já está tendo essa preocupação maior, porque senão a academia ela tem um turnover tão grande que no final do ano ela tem uma nova academia, né? E isso é um desgaste enorme, né? Porque só o trabalho de mentor que vai fazer com que aquele cliente que entrou permaneça. Né? Senão você tem um turnover e um desgaste absurdo, né? Isso aí. A Isabel ia falar ou foi impressão minha? Não, queria mostrar, e pronto, eu posso partilhar aqui a minha experiência convosco. Eu já fui à academia e tinha um PT que eu é que tinha que o motivar a ele, por isso. Pois, você era a mentora dele, era o contrário. Exato, eu já não sou propriamente, porque também não tenho muito tempo, então ia sempre a correr, e muitas vezes na hora na minha hora, não é, com ele mandava-me 10 minutos antes uma mensagem a dizer que não podia porque o filho não sei o quê, ou que não podia, pronto, não sei quantas desculpas, e lá ia eu, pronto, lá ia com o saco, lá ia na mesma, não é? Mas já não ia com tanta vontade. E havia dias em que eu já estava tão cansada e disse, olha, já que tu não estás, também não vou. Pronto, por isso concordo perfeitamente com o Paulo que, de facto, se nós tivermos um PT ou um professor que esteja à nossa espera, basta estar à nossa espera, não é só isso, nós sabermos que a pessoa está lá à espera, já não vamos falhar. E que depois, de facto, se interessa genuinamente por nós e que nós percebemos que está ali, no fundo, a fazer parceria connosco para alcançarmos os nossos objetivos, faz toda a diferença. Isso não, nisso como na vida, não é? Não tenho dúvida nenhuma de que, portanto, a mentoria autêntica se aplica a vários universos e a várias atividades. Então, na nutrição, acho absolutamente indispensável que seja visto dessa forma, porque sim, quem é mais gordinho ou mais avesso ao exercício físico já se condena a si próprio muitas vezes, não é? Portanto, já bate com o chicote muitas vezes. Portanto, não precisa que mais ninguém bata. Precisa é de alguém que faça exatamente o contrário e que ajude, digamos assim, a tirar às vezes o chicote, porque nós depois, quanto mais damos com o chicote, menos vontade temos de ter os comportamentos corretos, e não é porque não saibamos quais é que eles são, não é? É muitas vezes porque falta, pronto, uma série. Lá está, falta às vezes uma âncora, alguém que vá connosco, ou que puxe, ou que à hora, antes de 10 minutos, manda uma mensagem a dizer assim, estou à sua espera, por exemplo, não é? Portanto, é a tal mentoria autêntica e efetivamente a gente perceber que, espera aí, a pessoa está a pensar em mim, então eu tenho que ir para não o defraudar. E é sempre um prazer ouvir o Paulo, que ele sabe. Prazer revelar. Mas tem uma pessoa aqui. Nilma ia falar alguma coisa, Nilma? Obrigada, Paulo, pela palestra, muito boa. Estão me ouvindo direitinho? Conosco aqui em casa aconteceu exatamente o que ele falou. Eu cheguei aqui em Portugal em 2018, procurei um local para fazer uma atividade física, e a
A empatia foi tão grande que eu levei o meu marido, né? Ele faz também o personal, e nós mudamos de lugar e continuamos no mesmo, com o mesmo rapaz, fazendo o trabalho de personal trainer. Então, assim, existe mesmo aquela preocupação, sabe o nome dos filhos, como é que você foi? E aí? Está doente? Como é que você está? Isso faz muito bem, né? Para a gente. E leva até uma fidelidade, né? Isso, sem dúvida. É. Olha, teve um fato Mas, acontecido Paulo, hoje pela manhã. Eu e minha esposa estávamos na aula do Pilates. Uhum. Temos uma professora de Pilates. E houve um momento que minha esposa comentou assim, chama-se Aline, né? A nossa professora de Pilates. Aline, você vai fazer falta em Portugal. Não quer ir conosco? Que você fica lá com Pilates conosco. Aí ela disse, muito obrigado, senhora e tal. Aí minha esposa completou, porque você faz bem para o corpo e para a alma. Sim. Minha esposa disse a ela. Aí ela se emocionou muito. E aí, na hora, surgiu a ideia, mas por que nós não podemos fazer? Podemos fazer ao vivo, online. É isso. Porque quando veio a pandemia, ela gravava as aulas e mandava em vídeo, mas é muito diferente de fazer com interação. Né? Então, ficou combinado que nós vamos fazer online mesmo. Então, vamos marcar a hora, como nós temos a hora aqui, né? Prestar atenção ao fuso horário e vamos fazer. Pois, foi um dos benefícios, né, da pandemia, foi essa questão de podermos utilizar mais, né, o online, né, tanto para interagir como também para fazer outras atividades, né. É uma pena que o online não faz exercício por nós, não é? Mas eu queria ouvir aqui uma palavrinha de uma pessoa que é muito dedicada hoje ao bem-estar e à saúde das pessoas, que é a Larissa. Larissa tem um projeto belíssimo chamado Life Sprint. Ela está sediada em Natal e gostaria que ela comentasse. Larissa fez formação em mentoring também. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos que estão em Portugal, boa tarde a quem está no Brasil. Assim como a Aline, assim, a gente sempre aprende muito com o Paulo, né, Aline? E anotei várias coisas aqui, Paulo, e depois quero trocar algumas figurinhas com você no privado em relação ao projeto aqui que a gente desenvolve na Life Sprint. E assim, fazendo uma contribuição em relação ao que foi colocado aí em relação às academias, né? Tem uma questão no modelo de negócio da relação entre a academia e o professor de educação física que dificulta essa entrada da relação do mentor, que é o modelo de trabalho entre eles, de forma de contratação, né? Então, a academia ela não se sente responsável por aquele professor e aquele professor não se sente valorizado pelo contratante. Então, a academia ela não se sente responsável por capacitar e qualificar ele, né? E aquele educador físico geralmente está lá na academia ganhando uma hora-aula muito baixa e ele está ali só para captar alunos de personal e fazer o nome dele. Depois que ele conquista isso, ele sai. Então, ele mira aqueles alunos no salão que ele quer construir alguma relação visando na questão do personal, né? Então, Paulo, talvez se você, ao invés de mirar as academias, você mirasse os educadores físicos, talvez tivesse mais sucesso aí. E é sobre isso que eu quero conversar com você depois. Tá certo. E, enfim, assim, foi a leitura que eu fiz, né, do que a colega colocou aí em relação... E pensando aí no Jamie Prochaska que você colocou, né, já que a gente está tendo uma boa adesão aí agora por causa da pandemia, as pessoas buscando atividade física, vamos ver daqui a 6 meses quem é que vai se manter nessas atividades físicas. Vamos ver quem se mantém, né? Mas é isso. Muito bem. Acho que estamos no horário, não é? Eu queria, não sei se tem mais alguma colocação a fazer, Paulo. Bom, de minha parte, não. Não, eu quero agradecer mais uma vez. O Paulo tem sido o nosso mentor mor, não é? Se a gente pode colocar. Ele criou a categoria do autêntico. Eu não sei se existe categoria do mais do que autêntico. Eu nem sei se esse é o melhor nome, sabe? Porque você mesmo, eu tive que explicar depois alguma coisa. Pois, exatamente, exatamente. Porque eu acho que todo mentor deveria ser autêntico, né? Todo mentor deveria ter esse interesse genuíno e autêntico pelo outro. Mas é porque é influenciado pelo interesse autêntico, mas você
veja, todo mentor deveria ter, mas você pode mentorar sem interesse autêntico. Você pode ajudar outra pessoa, mesmo que não tenha Só por interesse questão autêntico. técnica, por Desde exemplo, que né? você tenha tecnicamente competência, que você tenha pelo menos a boa vontade de fazer o seu ofício, de fazer aquela pessoa, né, se desenvolver, que você leve isso com seriedade e tudo, você pode. Porque o interesse autêntico ele surge muito influenciado pela abertura no relacionamento. E nem sempre as pessoas se abrem. Nem sempre as pessoas se abrem o suficiente para provocar o interesse autêntico. Entendeu? Pois. Mas uma pequena abertura leva a coisa em frente. O processo vai, o mentorado se desenvolve e pronto. Mas em termos de condições, digamos assim, de aspectos socioemocionais, fica muito pouco. Só uma abertura pequena. Muito bom. Eu espero poder ajudar outros também nessa questão da saúde, já que eu fui ajudada, né, nesse momento. Nós temos uma máxima na Dual Life, que devemos ajudar pelo menos 5 pessoas durante o dia, né, em relação à sua saúde, né, para que ela possa ter essa consciência de que é preciso mudar hábitos, né, alimentares, hábitos de atividades físicas, e, logicamente, ter uma alimentação saudável, né. É isso que nós trabalhamos também na Dual Life. Quero agradecer, Paulo, mais uma vez, você tem sido uma ajuda imensa para o nosso trabalho, quer seja no Brasil, quer seja em Portugal, no mundo inteiro, e eu espero poder contar com você mais vezes, porque esse assunto a gente pode, né, abrir para outros, né? Você focou num, que é a questão da atividade física, mas temos aí inúmeras coisas para falar nesse momento de pandemia, precisamos cuidar um do outro, né? Cada vez mais. Muito obrigada a participação de todos, a Cláudia, o Agostinho, a Cláudia, a Isabel, a Nilma, a Mari, todo mundo que está aí presente, muito obrigada. Vamos agora ter que encerrar, já são 8h15, 20h15 aqui, e aí ainda é de tarde, né? Nós vamos agora partir para o jantar, que é o horário do jantar aqui. Então, obrigada, Paulo, mais uma vez, um beijo. Tá bom, Isabel, um beijo na filhota, viu? Beijinho, Isso, ela veio aqui espreitar, vamos ver. Isso, obrigada a todos, boa noite. Obrigada, Fiquem Paulo, com obrigada, Deus. Sibeli. Obrigada a vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.